Paulino, somos gerados para uma curta existência. O espaço de tempo que nos é dado transcorre tão veloz e tão rápido, e com exceção de bem poucos, a vida deixa exatamente nos preparativos para a vida. Esse sentimento provoca queixas também em homens ilustres, mas não dispomos de pouco tempo. Nós é que desperdiçamos muito, muitas vezes diluída no luxo e na preguiça, quando não é despendido em nada de bom. Somente então, compelidos pela necessidade derradeira, aquilo que não havíamos percebido passar, sentimos que já passou. Não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Dela não somos carentes, mas pródigos. A nossa existência é extensa para quem dela bem dispõe. A vida será longa se souberes utilizá-la. No entanto, um é dominado por uma avareza insaciável, outro por um empenho laborioso em tarefas inúteis. Um vive impregnado de vinho, outro se entorpece na preguiça. Há os que, por voluntária servidão, se consomem na veneração ingrata de seus superiores. A grande maioria, que nada persegue ao certo, foi lançada a novos projetos por sua frivolidade volúvel. A alguns não agrada nenhuma meta para a qual possam direcionar seu percurso, mas o destino os flagra entorpecidos e bocejantes. O poeta afirma: é diminuta a parte da vida que vivemos, e realmente todo o período restante não é vida, mas sim tempo. Para muitos, nunca é possível voltar-se para si mesmos. Se alguma vez lhes advém casualmente algum repouso, agitam-se, tal como em alto mar, onde mesmo depois dos ventos terríveis subsiste a turbulência, e jamais se veem desocupados de seus desejos. Olha aqueles para cuja felicidade todos acorrem. São sufocados pelos próprios bens. Para quantos as riquezas são opressivas. Quanto a eloquência de muitos e o encargo cotidiano que dá prova de seu engenho os fazem verter sangue. Quantos empalidecem por seus prazeres contínuos. A quantos não deixam nenhuma liberdade o bando de clientes que os rodeiam. Enfim, percorre todos esses seres, desde os mais humildes até os mais sucedidos. Esse invoca um defensor, aquele lhe presta assistência. Um está em perigo, o outro defende. Ninguém reivindica ter a posse de si mesmo. Um se consome por causa de outro. Ninguém pertence a si próprio. E é possível que os talentos geniais nisto concordem unânimes. Não toleram que suas propriedades sejam ocupadas por ninguém. Já outros, em suas vidas, consentem que outros se instalem e até mesmo introduzem eles próprios os que vão ser os sucessores. Não se encontra ninguém que queira repartir seu dinheiro, mas uma vida? Quanto cada um a distribui entre muitos. São mesquinhos na retenção do patrimônio, mas se tratando em desperdiçar e doar tempo, são extremamente pródigos com a única coisa em relação à qual a avareza seria honrosa. Eu gostaria de abordar uma pessoa dentre as mais idosas da seguinte maneira: vemos que tu chegaste a um estágio avançado da vida humana. Pesam-te nas costas 100 anos ou mais. Faz o cômputo da tua existência. Quanto desse tempo um credor te alugou? Quanto uma amante? Quanto um cliente te subtraiu? Quanto uma desavença conjugal? Quanto te foi obrigatório ir e vir à cidade? Acrescenta as doenças que nos causamos por nós mesmos. Acrescenta também o tempo que se perdeu sem uso. Verás que tu tens bem menos anos do que enumeras. Repassa na memória. Quando é que estiveste seguro de uma decisão tua? Em que momento estiveste disponível para ti? Quando tua face manteve expressão normal? Que obra realizaste em uma vida tão longa? Quantas pessoas saquearam tua vida sem que tu percebeste o que perdias? Quanto te subtraiu uma tristeza inútil, uma alegria tola, uma cupidez voraz, uma conversa fútil? Quão pouco te foi deixado do que era teu? Compreenderás que estavas morrendo prematuramente. Qual é então a causa disso? Viveis como se sempre havereis de viver. Nunca vos ocorreu vossa fragilidade. Não observais quanto tempo já transcorreu. Desperdiçais como se de uma fonte plena e abundante acessasse. Tendes medo de tudo como mortais, mas desejais tudo como imortais.
tu vais ouvir muitos dizendo assim: a partir dos 50 anos vou me retirar, aos 60 me liberarei de minhas obrigações. E quem tomas como fiador de uma vida tão longa? Quem irá aceitar que as coisas se passem tal como dispões? Não te envergonha reservar para ti essas sobras de vida e destinar ao aprimoramento da alma apenas esse tempo que não se poderia empregar em mais nada? Quanto é tardio começar a viver só quando é hora de terminar? Que estúpido esquecimento da condição mortal adiar decisões sensatas. E então querer começar a vida num ponto até o qual poucos chegaram. Ora, e o que pode estar acima daquele que está acima da fortuna? Muitas pessoas, apesar de parecerem felicíssimas, deram contra si testemunho exato ao odiar toda a atividade que empreenderam em seus anos. Mas tais lamentos não modificam nem os outros nem a si próprias, pois seus sentimentos retornam ao padrão habitual. Mas por Deus, vossa vida, ainda que se estenda por mais de 1000 anos, estará confinada em um período muito estreito. Já os vícios não deixarão de devorar época alguma. Logo vos escapa esse espaço de tempo, que é dilatado por via da razão, ainda que por natureza ele corra. Não podeis apanhar, nem reter ou retardar a mais veloz de todas as coisas. Contudo, permites que ela se vá como algo supérfluo e renovável. Olha, muitos são dominados por uma imagem vã de glória, erram com bastante virilidade. Verás como nem seus males nem seus bens não lhes permitem tempo de respirar. Por um homem ocupado, nenhuma atividade pode ser bem exercida. O seu espírito sobrecarregado não absorve nada de modo mais profundo, mas rejeita tudo como se lhe tivesse sido imposto. Nada é menos peculiar do homem ocupado do que viver. Não há coisa mais difícil de saber do que viver. É preciso, durante toda a vida, aprender a viver. E o que talvez cause maior admiração: é preciso, durante toda a vida, aprender a morrer. Acredita-me, é próprio de um grande homem não permitir que tomem nada de seu tempo. E é por isto que a vida dele é muito longa. Porque todo o tempo que lhe esteve disponível foi inteiramente reservado para si. Dele nada ficou sem uso e ocioso. Nada esteve na dependência de outra pessoa, pois ele não encontrou nada que fosse digno de permutar por seu tempo, sendo ele um guardião bastante parcimonioso. Assim, o tempo foi para ele o suficiente, mas é forçoso que tenha faltado para aqueles cuja vida muito foi levado por uma multidão. Eu repito, faz um balanço e confere os dias de tua vida. Verás que te sobraram bem poucos e residuais. Há quem, depois de obter a magistratura que cobiçara, anseia por deixá-la, logo dizendo: quando é que vai acabar este ano? Outro é um advogado disputado por todo o fórum e além pode ser escutado: quando, diz ele, é que virá o período de recesso? Cada um apressa sua vida e sofre a ânsia do futuro e o tédio do presente. Mas aquele que emprega todo o tempo em seu proveito, que dispõe cada dia como se fosse o último, nem anseia pelo dia seguinte, nem o teme. De fato, que novo deleite já lhe poderia trazer uma hora qualquer? A fortuna disponha como quiser, a vida dele já está em segurança. É possível acrescentar-lhe algo, mas nada subtrair. E acrescentar-lhe, assim como a quem já está saciado e cheio, um alimento que ele pega com gosto mesmo se de repente não ter pensado em desejar. Não há motivo para pensares que alguém viveu longamente só por causa dos cabelos brancos ou das rugas. Ele não viveu longo tempo, mas existiu longo tempo. É como se pensasses que navegou por muito tempo, que em uma terrível tempestade surpreendera na saída do porto, impelindo-o para um lado e outro sob ventos furiosos de diversas direções e fazendo-o deslocar-se em círculos pelos mesmos lugares. Ele não navegou muito, mas foi muito fustigado. E vejo todos levando em conta aquilo para o que se solicitou o tempo, mas nenhum leva em conta o próprio tempo. É como se fosse nada o que se solicita, nada o que se concede. Joga-se com a coisa mais preciosa que existe. O fato de tratar-se de algo incorpóreo, o fato de não ser aparente aos olhos, sendo-lhe por isso atribuído muito pouco valor ou mesmo valor quase nulo. Como ficariam alarmados de ver que lhes resta pouco? Como poupariam? Ora, é
fácil gerir aquilo que é certo, pois com mais cuidado deve conservar o que não se sabe quando irá faltar. Dão sem o perceber. Dão, contudo, de modo que subtraem de si sem haver incremento para aqueles que lhe pedem ou mendigam, mas ignoram. Por isso lhes é tolerável o dano de um prejuízo inaparente. Ninguém vai restituir os teus anos, ninguém vai devolver-te de novo a ti mesmo. A vida segue a trajetória que iniciou e não retrocede ou detém seu curso. Não fará tumulto e nem advertirá sobre sua velocidade. Deslizará em silêncio. Ela não se prolongará por ordem de um rei e nem pelo favor do povo. Transcorrerá do modo como foi determinada desde seu primeiro dia. O que irá acontecer? Tu estás ocupado, a vida se apressa, a morte irá chegar e, querendo ou não, terás de ter tempo para ela. Eu digo, a maior perda de vida é a protelação. O maior obstáculo para a vida é a expectativa, que fica na dependência do amanhã e perde o momento presente. Tu dispões o que está nas mãos da fortuna, deixas de lado o que está nas tuas. Para onde está olhando? Para onde te projetas? Tudo o que há de vir repousa na incerteza. Vive de imediato. Por que ficas parado? Se não o utilizas, ele escapa. E mesmo que o utilizes de alguma forma, ele escapará. Assim, deve-se velozmente lutar contra a rapidez do tempo disponível para nós. E de todos, só os que estão disponíveis para a sabedoria são os ociosos. Todos os anos que passaram foram-lhe creditados. E olha bem, nenhuma época nos está vetada. Temos acesso a todas. E se desejamos sair das estreitezas da debilidade humana, há um espaço enorme de tempo para percorrermos. É possível discutir com Sócrates, duvidar com Carnéades, repousar com Epicuro. Já que a natureza da memória e raciocínio nos permite participar de qualquer época, por que não voltarmos para aqueles períodos compartilhados com mentes melhores? Te ensinarão. Nenhum deles vai consumir os teus anos, mas te darão os seus em contribuição. Levarás deles tudo o que quiseres. Que felicidade! Que bela velhice aguarda quem se juntou à clientela deles. Não estava em nosso poder determinar os pais que nos caberia, mas nos é possível nascer por nosso arbítrio. Existem as famílias das mais renomadas mentes. Elege a quais desejas agregar-te. Receberás seus bens. Haja sem mesquinhez e egoísmo. Quanto mais os compartilhares, maiores se tornarão. Meu caro, a morte e o descontrole da alma, a ignorância sobre emoções instáveis incidem sobre o que a muitos causa medo. É por isto que com frequência esses muitos anseiam pela morte, porque a temem. E para outros, não há por que julgar como prova de que vivem longo tempo o fato de que às vezes o dia lhes parece longo, pois se alguma vez suas ocupações os abandonam, inquietam-se por terem sido deixados com tempo para si e nem sabem como dispor dele ou gastá-lo. E quando se tem que esperar, querem pular os dias que virão. Toda a demora do evento esperado é longa, mas aquele momento que amam é breve e fugaz e muito mais breve por causa da doença deles. De fato, passam de um desejo para outro e não podem deter-se em um único, e todos os bens deles são motivos de inquietação. Para salvaguardar a felicidade é preciso outra felicidade. De fato, é instável tudo. E quanto mais elevada é uma situação, tanto mais está exposta à queda. Ora, a ninguém agrada a iminência de uma queda. Portanto, com enorme esforço, adquirem algo que deverão ficar possuindo com esforço ainda maior. Conservam angustiados o que conseguiram. E nessa hipnose, nenhuma reflexão sobre o tempo. Aquilo que nunca mais vai tornar atrás. Para inquietudes nunca faltarão motivos, felizes ou tristes. A vida irá se arrastar entre as ocupações. O tempo para si nunca será uma realidade, mas sempre será um desejo. Meu caríssimo Paulino, já bastante se mostrou o teu valor por provas laboriosas e turbulentas. Experimenta o que ele pode realizar no ócio. Não te chamo para um repouso estéril ou inerte. Não para que no sono e nos prazeres caros a turba mergulhes toda a índole vigorosa que há em ti. Isso não é repousar. Retira-te para essas ocupações mais tranquilas, maiores. Tu pensas que é a mesma coisa? Te ocupas de estudos sagrados e sublimes, a fim de conhecer qual é a natureza
natureza de Deus? Qual a sua vontade? Qual a sua condição? Qual a sua forma? Que destino aguarda a tua alma? Que lugar nos reserva a natureza depois de deixarmos nossos corpos? E assim por diante. Refletir sobre outros fenômenos repletos de notáveis maravilhas. Agora, enquanto o sangue está aquecido, os que têm vigor devem avançar para propósitos melhores. Aguarda-te, nesse modo de vida, grande número de belos conhecimentos, o amor e a prática das virtudes, o esquecimento dos desejos, o saber viver e morrer, um estado de profunda paz.